Você tem dificuldade para aprender a gostar de estudar, não quer pegar aquele vício no estudo, quer pegar aquele gosto por estudar? No vídeo de hoje eu quero te mostrar como que você vai fazer isso. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal onde a gente aprende a estudar de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psico, sou estudante de neurociência e aprendizado, ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais e menos tempo, que quer melhorar sua forma de estudar, otimizando seus estudos. Se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu falo sobre estudos e ajudo os estudantes a potencializar seu desempenho. Mas sem mais delongas, como que a gente pega o vício por estudar, aquele gosto, aquele prazer no estudo, como que a gente consegue adquirir isso? A primeira coisa que a gente precisa entender é que normalmente a gente passou por uma escola onde, além de não ensinar a gente a estudar, ela não ensinou a gente a gostar de fazer isso. Por quê? Muitas vezes você tinha que fazer ou ler textos que você nem mesmo entendia o motivo para isso. Por que que eu tinha que ler aquilo? Por que que eu tinha que fazer leituras obrigatórias? Faz com que você tenha pego um desgosto pelo estudo. Toda essa forçação de um estudo fez com que você colocasse isso na tua cabeça que é uma coisa difícil, que é uma coisa sacrificante, que é uma coisa chata. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer para consertar isso é colocar na tua cabeça de que mudar esse pensamento de que o estudo agora não é uma coisa tão maçante, que o estudo não é uma coisa tão chata. Eu sei que muitas vezes os professores faziam vocês lerem livros que nem mesmo vocês tinham vontade de ler, então por isso que muitas vezes pegar num livro para vocês deve ser, nossa, a coisa mais chata do mundo. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer para começar a pegar o vício pelo estudo, a pegar o gosto por estudar, é começar a mudar esse pensamento. E como que a gente pode fazer isso? Se antes você era obrigado a ler coisas que não chamavam a sua atenção, que eram desinteressantes, a gente vai fazer o efeito contrário. Agora a gente vai começar, para que você pegue gosto por estudar, que você comece, além de acompanhar pessoas que gostam de estudar, pessoas que falam sobre estudos, como aqui o meu caso, além disso você vai ter que buscar alguns livros que chamem sua atenção. Ah, Igor, mas eu nunca li, então eu não sei quais são as áreas de livros que me chamam a atenção. Mas pode ser algo que você gosta. Por exemplo, eu gosto muito de anatomia. Então eu posso ir lá pesquisar sobre livros que falam sobre isso. Pesquiso o livro, compro, começo a ler. O que é o objetivo? É que você aprenda a gostar, que você veja que tenha coisas boas em relação a isso, que tenha, assim, leituras e livros que são bons, que não são só maçantes e chatos. Eu sei que vocês foram acostumados a ler, por exemplo, livros obrigatórios, Machado de Assis, que são livros que não são para quem está iniciando na leitura, são livros que eles exigem uma cognição maior, eles exigem um esforço e uma resistência maior. Então o que é o objetivo aqui? Que você não busque já os clássicos de cara, que você já não busque, por exemplo, ler Dostoiévski, que é uma obra, ou Tolstói, que é uma obra enorme, que você ainda não busque essas leituras, que primeiro você busque fazer os estudos e as leituras de coisas que sejam mais leves e que principalmente chamem a sua atenção. Isso é o ponto principal que vocês precisam ter. Essa primeira leitura, esse primeiro contato para que você tenha esse vício e esse gosto de estudar, é que a leitura ela precisa ser muito prazerosa. Então você tem que ser um livro que te chame muito a atenção. O segundo ponto que você precisa entender agora que você já entendeu que você precisa buscar um prazer, buscar livros e coisas que chamem mais a sua atenção, você precisa entender que como você está construindo um hábito de estudo, construindo um hábito de estudar, ler, etc., você não vai ser e não necessariamente você vai conseguir ter uma produtividade enorme já de cara. Você precisa entender que assim como qualquer outro hábito, o estudo ele vai exigir de alguns esforços, ele vai exigir tempo, ele não vai ser do dia para noite. Então, por exemplo, você pode até olhar pessoas que estudam todos os dias, elas têm uma resistência maior à concentração, conseguem memorizar mais, conseguem ficar mais tempo naquilo, conseguem ler mais livros em pouco tempo, mas não é porque essas pessoas são especiais, é porque elas levaram um processo. E é isso que é a primeira coisa que você precisa entender. Você precisa entender que essa construção vai levar um tempo, que vai levar um certo, eu digo uns 2 meses para que você consiga construir. Então esse vício não vai acontecer já de cara, essa vontade de estudar já não vai acontecer de cara.
você precisa estudar um pouco todo dia. E por que eu digo um pouco todo dia? Porque muitas vezes quando a gente quer construir um hábito novo, por exemplo, estudar, a gente já quer, nossa, eu tô super animado e eu vou começar a estudar agora, eu vou começar a fazer isso. E aí você estuda muito hoje, você começa, nossa, agora eu tô animado, tô muito motivado, vou começar a estudar. Aí chega no outro dia e você fala, nossa, agora eu vou ter que estudar de novo. E aí você tá se prendendo só à motivação. Isso é um problema, porque a motivação ela é boa, ela vai te ajudar. Só que a motivação não vai acontecer todo dia. Vai ter dias que você não vai estar tão animado, vai ter dias que você não vai estar tão com tanta vontade de estudar. Então por que a gente precisa estudar aos poucos? Então a gente precisa, é melhor que você estude hoje meia hora, que seja meia hora, mas que você se dedique essa meia hora para estudar. Então beleza, eu estudei meia hora. Amanhã eu vou estudar mais meia hora. Estuda uma semana meia hora. Na próxima semana você vai aumentar para uma hora. Então, essa semana eu vou estudar uma hora todo dia. Então, segunda eu estudo uma hora, terça eu estudo uma hora, quarta e assim consequentemente. Por que é importante isso? Para que você não fadigue a sua mente, porque esse é um erro muito grande. Você querer estudar tudo de uma vez só e você acabar fadigando a sua mente. O que seria fadigar? É você cansar muito rápido a sua mente. Então, você estudou, você fica, parece com uma overdose do estudo. Você fica muito cansado. Isso acontece muito com aquelas pessoas que viram a noite estudando. Elas estudam a noite toda. Daí no outro dia, nos próximos 3 dias, elas ficam muito cansadas e não conseguem produzir. Qual que é a vantagem disso? É melhor que você estude um pouquinho a cada dia para você começar a construir esse hábito e entenda que vai levar um tempo e não vai ser sempre que você vai conseguir realizar, então às vezes vai ter uns dias que você vai ter falha, mas não por isso você deve desistir, você deve continuar até que esse hábito vá construindo aos poucos. E assim conforme ele for construindo, você vai pegando mais gosto e vai pegando mais vontade. O terceiro ponto que eu já tinha abordado aqui já de começo, tinha dado um pouquinho de spoiler do que eu ia falar mais, sobre a questão de influência, principalmente aqui da era do digital. Como que a gente pode usar isso a nosso favor? Como eu disse, muitas vezes a gente não vai estar motivado, a gente não vai estar com aquela vontade de estudar, não vai estar com aquela coisa de, meu Deus, eu quero muito fazer isso, eu quero muito mesmo estudar. Não é sempre que isso vai acontecer. E você seguir pessoas, acompanhar pessoas que estão rotineiramente estudando, vai fazer com que vocês se motivem mais, porque vocês vão ver que vocês não estão desamparados, que vocês não estão sozinhos. Porque querendo ou não, o estudo ele é meio solitário, porque muitas vezes você tem que estudar sozinho. E até porque estudar em grupo é muito mais difícil para conseguir concentrar, principalmente para quem está começando agora. Então você acompanhar e ver pessoas que também estão sempre estudando vai fazer com que você tenha aquele gostinho de motivação, vai fazer com que você tenha aquela vontade a mais de continuar estudando. Então isso vai fazer com que quando você tiver em dias que você está mais desanimado, você consiga manter aquele ritmo, porque você está se espelhando, você está se inspirando naquelas pessoas que também estão ali batalhando todo dia. Isso é ser ponto de referência, é ter ponto de referência. E isso é ambiente, é o que a gente mais fala, é o ambiente que controla tudo. Então, ter um ambiente onde ter pessoas que fazem coisas que você almeja, vai fazer com que você fique cada vez mais motivado e que você não desista e que você consiga construir esse vício e essa vontade, esse prazer em estudar. Isso é extremamente importante. Isso vocês têm que ter com muita clareza na mente. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, que você quer melhorar sua forma de estudar. Se você ainda não é inscrito, sugiro você se inscrever, que eu solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdos novos para te ajudar nos estudos. Eu também te convido a me seguir no meu Instagram e também quero contar para vocês que é lista de espera para a minha mentoria do MIP. O que seria o MIP? O MIP é o meu método de estudo, eu ensino as pessoas a estudarem e aprenderem da forma correta. Se você quer saber mais, a lista de espera já está aberta e são vagas limitadas. Vai lá no meu link da bio, clica e entra na lista de espera. Fica ligado que já vai abrir a próxima turma. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!